Muito bem, chegamos aqui na nossa segunda aula, aula número 2, onde eu vou tratar de um assunto importantíssimo que complementa a conceituação de riscos. Aquele glossário de gerenciamento de riscos, ele é indispensável que você tenha o conhecimento da tríade GRC. O que é essa famosa? Tem até empresas que já carregam esse nome. Governança, riscos e compliance. O que isso aí tem a ver? Nós vamos estudar, entrar em detalhes sobre cada terminologia, sobre essas palavras, sobre as funções específicas dentro das empresas. Eu só relembro que, a partir de 2013, com a promulgação da Lei Anticorrupção, depois ela foi na verdade, publicada em 2014, em 2015 veio um decreto que regulamentou, que estabeleceu diversos procedimentos, sanções, administrativas, penais, para as empresas, inclusive empresas privadas. Então, após esse período, por meio de diretrizes e normativos do TCU, Tribunal de Contas da União, por meio da Controladoria Geral da União, a CGU, o Brasil passou a se ver no meio de muita documentação, legislações, normas, que orientam nesse sentido, para que as empresas realmente tenham essas três funções trabalhando em sincronia dentro das organizações. E nós temos dois objetivos para essa aula. O primeiro deles é definir governança. O que significa governança? Qual o conceito, qual é a origem da palavra, por que é importante que a governança atue de fato nesses dois fundamentos que são riscos e compliance, e aí você vai perceber que esse é um caminho sem volta. As empresas precisam se adequar a essa tríade aí do GRC. E no segundo objetivo é justamente identificar essa tríade. O que é o risco, o que é o compliance, como que cada um desses processos ou tarefas falam com a governança e o mais importante de tudo, que eu me dou por satisfeito se ao final da segunda aula você entender que essas três tarefas, processos, precisam estar de mãos dadas o tempo todo e se falando dentro de uma organização. Muito bem. O que você entende como governança? Na sua mente, a palavra governança lembra governo, não é verdade? Uma curiosidade, em Portugal, eles usam governação. E, na verdade, se você for no Michaelis, no dicionário Aurélio, lá você vai encontrar também governação. Então, as duas palavras estão corretas. A palavra governança, ela vem do grego, e a raiz da palavra governança quer dizer direção. Por isso que os governos, essa é a palavra que designa os governos ou os governantes, aqueles que nos dirigem, aqueles que têm a direção em suas mãos. E a gente vai observar aqui agora, então, o conceito técnico, é o conceito que a própria CGU usa para governança. Então, é a estrutura que abarca, ou seja, que envolve, que abraça para si os processos de direção e controle. Então, é quem governa a organização, é quem governa a empresa. Então, se você tem numa empresa um CEO, um CFO, um CTO, um COO, depende, hoje é o C-Level, o nível de comando, o nível ali da estrutura, que são os integrantes, digamos, da diretoria da empresa, ou se a própria empresa define 2 ou 3 como diretores, e mais o presidente, você então está constituindo esse grupo chamado alta gestão ou alta direção. Então, a estrutura dessa governança ou dessa alta gestão, seja ela corporativa, seja ela de uma instituição filantrópica, ou seja, sem fins lucrativos, ou seja, essa estrutura que dirige as empresas, as organizações, ela é que estabelece os modos de interação entre os gestores, que são aqueles que vão dar a vida à organização, entre aqueles que fazem a organização funcionar, os donos da organização, ou os sócios, os proprietários, que são os shareholders, compartilham ali a manutenção da empresa, e as partes que têm interesse na empresa, acionistas, parceiros, muitas vezes clientes que dependem totalmente daquela empresa, que são os stakeholders. Tudo isso é feito, ou seja, eu defino normas, eu defino regras, eu defino obrigações, eu defino direitos, Para quê? Para garantir o respeito dos agentes aos interesses dos proprietários, bem como das partes interessadas, e sempre alinhando com o desempenho, desempenho
e conformidade. Quando a gente fala em conformidade, a gente vai estar se referindo a estar conforme a lei, a estar conforme a norma. Por isso que quando nós tratamos do compliance, nós usamos integridade ou compliance, que está nos dizendo, olha, devemos estar conforme as normas, ou seja, em conformidade à legislação, às normas estabelecidas. Governança, nós vamos observar aqui agora alguns atributos da governança, algumas características, algumas expressões que nos emprestam esse sentido de indispensabilidade da governança. Porque você não consegue entender, por exemplo, hoje uma empresa sem direção. É óbvio que muitas empresas têm maus diretores, as coisas não andam, mas você não consegue imaginar um corpo, por exemplo, sem a cabeça. Então vamos ver aqui. As boas práticas de governança, gestão, riscos e compliance contribuem para o desempenho sustentável de agências públicas e corporativas, ou mesmo de instituições aí não governamentais sem fins lucrativos. Por quê? Porque ela vai orientar as decisões, ações e controle para alcançar os resultados. Vejam, tudo parte da autogestão. Eu já tive a oportunidade de realizar trabalho para clientes que empresas de médio porte, não era uma grande empresa nem pequena, mas que não tinha planejamento estratégico. Eu dizia para o CEO e para o dono daquela empresa, como que as pessoas aqui sabem qual é a sua visão? Qual é o seu espírito de trabalho? Ora, se eu não tenho um documento que norteia a diretriz maior da autogestão, eu vou ter problema de governança. Então tá aqui, ó. Ela é importante porque ela orienta as decisões, ações e controles para que se alcance os resultados, os objetivos. A boa governança alinha os objetivos com os propósitos da organização, missão, valores, né? E tudo que nós formos fazer na empresa vai caminhar sob a tutela dos objetivos estratégicos, da missão da empresa, dos valores que a empresa defende, da visão que a empresa tem, uma visão de futuro, visão de mercado, tá bom? E a governança, tá aqui, ó, ela contribui por quê? Porque ela vai aprimorar a qualidade do processo decisório e, a partir dessa visão da conformidade que a Lei Anticorrupção de 2013 nos trouxe, já incorporando os riscos. A empresa, ela precisa na alta gestão, tudo que ela for planejar, manual de compliance, planejamento estratégico, plano de gestão, e tudo aquilo que for nortear a decisão da alta gestão, já tem que estar enxergando os riscos daquele negócio. E é ela que vai garantir o que? Conformidade, né? Ou seja, eu quero seguir a norma, quero seguir a lei, quero estar conforme, né? Então ele vai garantir a conformidade com os princípios éticos e as normas legais vigentes no país. Ainda, a governança contribui com a melhoria, contribui com as partes interessadas, com os diretores, os sócios, porque ela aumenta a confiança e a legitimidade da gestão perante aqueles atores interessados. Uma boa governança proporciona boa credibilidade para a empresa, para o negócio. Ainda, ela vai elevar o valor econômico e social da organização. O que significa isso? Vai proteger os ativos da organização. Então, e aí você pode imaginar, poxa, mas é muita coisa quando se trata de governança. É muita coisa, é por isso que as empresas hoje investem em novas estratégias, as empresas investem em inovação, em capital intelectual, em pessoas que vão ajudar a dirigir, a fazer. Nós, por exemplo, como consultores, muitas vezes conhecemos empresas que as pessoas da direção não sabem trabalhar com normatização, não sabem colocar no papel uma norma legal, uma cartilha de compliance, um plano de riscos, e aí nós trabalhamos ajudando as empresas nesse sentido. Então tá aí, ó, a boa governança que eleva o valor econômico e social da organização, né? Proteção de ativos é algo sumamente importante quando falamos de riscos, porque a identificação de riscos é para justamente proteger os ativos organizacionais. Muito bem, e agora é a tríade, né? São três, nós vimos governança e agora vamos ver o conceito
sobre compliance e gestão de riscos. O conceito da gestão de riscos, nós já comentamos a questão da arquitetura, né, física, a estrutura que tem na empresa. O de compliance, existe um curso específico que eu ministro só sobre compliance, como que implanta o programa, quais são os pilares do programa. Lá tem sugestões de realização de sindicância, tem bastante coisa. Aqui é apenas uma tintura, é conceitual, porque eu preciso falar dessa questão da tríade do GRS para vocês. Então a integridade ou compliance é a estrutura que coordena as ações que asseguram a conformidade dos agentes aos princípios éticos, à norma legal, aos procedimentos. Então vai ser o pessoal do compliance, por meio de normatizações, controle, calendários, programas, plano de auditoria, plano de investigações internas, por exemplo, que vão fazer com que a empresa esteja em conformidade com as normas públicas, com os padrões éticos, né? Esteja procedendo corretamente. E o trabalho do programa de compliance, ele vai atuar também ajudando a mitigar riscos dentro da empresa. Quais os riscos? De não conformidade e a adoção de medidas preventivas necessárias. Os riscos de não conformidade, quais são esses riscos? É os riscos das pessoas, dos agentes, não cumprirem as normas legais. Então, o pessoal, o controller, por exemplo, não cumprir regras de contabilidade, né? E bem como prevenir e imprimir ações corretivas. Prevenir como, por exemplo, um código de conduta bem elaborado, ele vai apresentar as sanções que tem para os colaboradores quando cometem os deslizes, os erros dentro do trabalho. Então, com isso, o programa de compliance ele vem como uma ferramenta auxiliadora para atuar também na proteção dos ativos, na mitigação de riscos e na prevenção, aí, na segurança preventiva, na prevenção do aumento de ameaças, de problemas internos dentro da organização. Gestão de riscos, nós já havíamos mencionado a parte conceitual, ela é a estrutura literalmente física dentro da organização que define os procedimentos por meio dos quais ela vai identificar, analisar, avaliar, tratar os riscos que afetam negativamente os objetivos da empresa. Então é um instrumento que tem dentro da empresa que vai conjugar probabilidade com impacto, vai mapear isso e vai apresentar para a alta direção e vai dizer, olha, nessa área aqui nós estamos bem, mas nessa área aqui nós estamos tendo muitos riscos, e vai apresentar quais são esses riscos aí para a alta gestão. Aqui, para que vocês não esqueçam esta tríade, eu trago uma figura que ela é encabeçada pela governança, tá bom? Aí, do lado aqui nós temos a gestão de riscos, estrutura dentro da empresa, vai ser um departamento, um escritório, mesmo que seja alguém que às vezes acumule funções, e nós temos a estrutura do programa de compliance ou de integridade. E aí, eu trago para vocês o que? O aperto de mão. O que isso significa? Essas três funções da empresa precisam estar conectadas, precisam falar, precisam trocar figurinhas todos os dias. Então é uma governança expedindo normas claras, adequadas, né, procedimentos, normatizações, né, normas de ação para a empresa, manuais de compliance, políticas de RH, planejamento da gestão de riscos. E aí, a gestão de riscos e o compliance normatizando, fazendo essa engrenagem andar na empresa, mas também se comunicando, trocando figurinhas, porque no final das contas, o que interessa é que a empresa se mantenha ativa, protegendo os seus ativos e avançando. E isso hoje, nos dias atuais, é indispensável. Você não pode imaginar, por exemplo, hoje, uma empresa que não tenha canal de denúncias. Mas tem, eu sei que tem, mas não é para ter mais. As pessoas precisam ter um caminho para fazer uma denúncia de um assédio, de alguém que desvia dinheiro do trabalho, de alguém que faz suborno com outros funcionários ou com fornecedores. Então, isso está onde? Está no programa de compliance. Isso vai atuar na gestão de riscos? Vai. Por quê? Vai contribuir para que eu mitigue os meus riscos de não conformidade, ou seja, de não seguimento das normas, das leis, dos procedimentos que devem ser adotados pelos colaboradores. Legal, então aqui eu encerro a segunda aula sobre a tríade do GRC,
né? Eu espero que vocês tenham compreendido esses conceitos, a importância desses conceitos para o crescimento, para a estruturação legal, a estruturação correta de uma organização, de uma empresa. E agora, na seguinte aula, na aula 3, nós vamos tratar sobre a conceituação de avaliação diagnóstica, o que é uma avaliação diagnóstica, como que se conclui uma avaliação diagnóstica, que é por meio da matriz SWOT, e como que esse trabalho inicial, esse trabalho de reconhecimento de uma empresa, de uma organização, vai me levar para o trabalho final de avaliação ou de gerenciamento de riscos. Vejo você, então, na nossa aula número 3. Até lá!